dar um panorama tratando dessa relação, reunido com as entidades, representando, logicamente, as OFF, mas assessorando com o seu conhecimento, com seus estudos, na verdade, né, nessas reuniões, dá um panorama, assim, o que o senhor tem, assim, dessa construção toda do governo com relação ao PLC. E principalmente, existiria, Coronel Roger, alguma alternativa viável, né, no estilo do IP Previdência, que foi judicializado pelos senhores, as entidades e tudo mais? Existe uma saída ainda, o projeto indo para a Assembleia e sendo aprovado, passando a ser lei, das entidades ainda questionarem a forma como ele foi abordado, os índices que foram impostos ao servidor, penalizando ele, levando muitos professores, inclusive, como ontem a professora Helenir colocou lá, em estado quase como de miséria, porque são servidores que recebem R$3.000 e que vão ter daqui a pouco acrescentado uma despesa no seu contra-cheque, ele já endividado em todos os bancos, enfim. Hoje existe uma lei do superendividamento, que daqui a pouco os servidores vão ser obrigados a recorrer a isso, enfim. Existe um remédio, existiria um remédio ainda, não precisa o senhor declarar aqui, logicamente, porque remédios jurídicos são buscados muitas vezes nos 45 minutos do segundo tempo. Obrigado novamente pela presença, Coronel Roger, que foi ousado aqui pela nossa produção. Obrigado, Gilson. Cumprimentos a todos os ouvintes aí do Correio Brigadiano. Minha saudação, minha continência aqui, o presidente Paulo, o presidente Beck, o presidente Santelano, toda a equipe de produção. A minha vinda aqui, breve, ela tinha por objetivo trazer e compartilhar com os colegas, aproveitando o encontro aqui, um pouco da nossa vivência agora em Brasília sobre algumas matérias que são relevantes e são comuns a toda a família militar estadual, né? A Federação Nacional, a FENEM, presidida pelo Coronel Marlon, eu sou diretor jurídico já no 6º mandato, nós tentamos compartilhar e congregar todas as demandas que existem do Pará ao Rio Grande do Sul e compartilhar soluções preventivas, soluções administrativas, soluções legislativas, às vezes judiciais, e essa construção tem resultado em bons frutos, né? Nós estamos reunificando as legislações estaduais, em boa parte dos estados existe uma homogeneidade no tratamento jurídico, nós resgatamos o conceito, a concepção primária do Constituinte de tratar a profissão militar com simetria, isso aí está na origem do artigo 42, nós conseguimos segregar os militares através da emenda 103, convalidando aquilo que já tinha sido iniciado pela emenda 18, lá em 1998, demonstrando no texto constitucional, através de uma série de dispositivos, que uma outra oportunidade a gente pode ter condições e mais tempo, para não fugir muito da temática, que os militares, eles são diferentes, eles têm características especiais, a Constituição dedicou mais de 80 menções às estruturas e à profissão militar, de modo que o tratamento jurídico constitucional aos militares, ele precisa ser respeitado. Isso é um imperativo constitucional. Isso não é uma escolha dos militares, das corporações, isso é uma imposição do ordenamento jurídico. Isso tem consequências. Uma das consequências é que, dentro de um sistema de proteção social dos militares, a União compete normas gerais. E ao editar essas normas gerais, para que os militares de todos os estados tenham a mesma segurança jurídica, a mesma garantia e os mesmos requisitos de controle, porque são a primeira linha de defesa da sociedade, de preservação da ordem pública, esses militares, ao respeitar as regras da União, tem alguns, poucos, mas tem alguns direitos que precisam ser assegurados. A gente costuma mencionar dos 35 direitos trabalhistas, os militares são detentores de apenas 6. Falamos aqui da outra vez, já faz um certo tempo. Mas esses 6 precisam ser respeitados. Eles estão dentro do sistema de proteção social. Isso é uma lei federal, a Lei 13.954. Uma das dimensões e uma das garantias da profissão militar embutidas, intrínsecas ao sistema de proteção social, é a dimensão saúde. A saúde é um valor agregado que precisa ser tutelado pelo Estado para que esses profissionais de polícia militar, de bombeiro militar, possam assegurar um serviço com eficiência, com garantia para que a sociedade disponha do melhor serviço. Então, para os militares, a saúde é condição para a prestação do serviço. Tanto que os rigores
de condição física, eles são inerentes à nossa profissão. Nós não temos idade mínima, porque o tempo de serviço é suficiente para desgastar e deteriorar, inclusive física e psiquicamente, aqueles que conseguem, depois de 35 anos, chegar numa inatividade. Então, a União preserva a inatividade, a pensão militar e também preserva e assegura a saúde da família militar. E é nesse contexto que eu não vou adentrar, obviamente, a luta e a transparência que as entidades buscam nesse debate sobre o IP Saúde é louvável, é admirável, é uma luta incansável. Eu tento colaborar o máximo que posso no aspecto jurídico, mas essa mobilização ela é muito forte e ela é necessária, porque nós, enquanto família militar, nós estamos tentando buscar a transparência do projeto do IP Saúde como um todo. Mas também temos uma alternativa juridicamente viável e muito compatível com esse modelo e esse regime constitucional dos militares, que é a autonomia de gestão do nosso sistema de saúde. A autonomia de gestão do nosso sistema de saúde, ela já está no nosso estatuto como uma possibilidade, que é a Lei Complementar 10.990, e o estatuto é uma lei complementar estadual, mas que ela integra a Constituição Federal, ela tem uma raiz e uma ancoragem no artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ela vem dentro do escopo da simetria, porque as Forças Armadas mantêm um sistema de saúde autogerenciável próprio, que é o FUSEX, um sistema que não é deficitário, um sistema que atende 750 mil vidas em todo o Brasil, com mais de 30 hospitais, gerenciado pelo sistema de saúde das Forças Armadas. E nos lugares, nesses recantos do Brasil, onde o militar federal precisa prestar o serviço de defesa nacional e não tem ali um hospital ou um militar do quadro de saúde, existe o modelo do credenciamento de organizações civis de saúde, existe o credenciamento de profissionais autônomos de saúde. Então, aqui no Estado, numa circunscrição muito menor, com 2 hospitais, com uma família militar de 50 mil vidas, nós entendemos absolutamente válido, possível, ainda mais com os programas de militares temporários de saúde, praça de saúde temporário, o técnico temporário, o tenente técnico temporário pode ser um administrador hospitalar. Nós podemos incluir profissionais da academia, do ambiente científico e já experienciados na gestão hospitalar, para contribuir com os nossos profissionais estatutários, para contribuir com o nosso departamento de saúde. Tudo isso de forma rápida, veloz, atendendo também a uma equação que seja economicamente viável ao quadro médico. Nós queremos, e nós estamos ao lado do CIMERS, já manifestamos isso, é uma precarização do serviço médico, dos honorários médicos, manter esses valores que aí estão. Mas como nós não temos as informações suficientes para adentrar nesse modelo de reforma ampla e profunda que se pretende no IP Saúde, nós estamos propondo uma solução e uma saída para a nossa família militar, que já existe no âmbito federal, que pode ser um precedente positivo. O sistema de saúde dos militares ele sai do jugo do IP Saúde e ele passa a ser uma administração direta do Poder Executivo do Estado. Sai da autarquia, passa a ser direto do Poder Executivo, podendo inclusive conveniar com o próprio IP Saúde para atender os demais órgãos de segurança pública. Eu acho que isso é desejável. Abrir as portas dos hospitais para outros planos, para a Unimed, entre outros, que aí estão para querer colaborar e contribuir com a assistência à nossa família militar. O que a gente sabe é que o serviço ele é deficitário, reclamações chegam às associações todos os dias, que alguma coisa precisa ser feita, todos nós sabemos, mas o que nós tememos é que as soluções sejam paliativas, sejam provisórias e que não sejam diretamente voltadas a uma melhoria da prestação do serviço, remuneração dos médicos, onerando ainda mais os servidores públicos, e a gente já tem aí exemplos e relatos suficientes do que vem passando o servidor público nesse momento. A nossa proposta foi entregue ao governo do Estado, foi entregue aos comandos, mas no mérito, não sei, acho que ninguém ouviu de forma peremptória e definitiva uma recusa de acolhimento da nossa proposta, ou talvez do porquê que ela não seria viável nesse momento. Olha, eu não vou tratar a família militar de forma diversa dos demais servidores públicos. Ok, mas alguém precisaria vir a público para declarar isso, né? Por enquanto nós estamos meio que no vácuo. E, de resto, as mazelas que sofremos aqui
versus as dificuldades que em outros estados também são fatores de preocupação, como promoção, salário, alíquota e outros elementos comuns à família militar. Infelizmente, o nosso estado aqui, eu tive a felicidade de coordenar o encontro dos jurídicos de 90% dos estados. Nós, numa escala de pontuação, num checklist, nós estamos praticamente pontuando em todos. Olha só. Infelizmente. Negativamente, né? Frente às demais. Estamos com lutas em várias dimensões. Progresso, acesso à carreira, redimensionamento de vagas, segurança jurídica nas promoções, o tratamento dos militares. Imagina, depois da emenda 103, e nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6917, o Supremo Tribunal Federal, ele disse, e não deixou dúvidas, de que os militares são uma categoria completamente segmentada dos servidores públicos e não podem ser tratados como servidores públicos. Então, o Estado do Mato Grosso, numa reforma pós-reforma da emenda 103, inseriu os militares no regime próprio de previdência do servidor público. Nessa ADI, o Supremo disse, não, é inconstitucional, isso não pode acontecer. Os militares, eles não são membros integrantes do RPPS, eles têm um modelo próprio e constitucional. E, infelizmente, no nosso estado ainda repousa válido o artigo 41, alterado depois da emenda 103, que, infelizmente, inclui os militares no regime próprio de previdência social do Rio Grande do Sul. Então, essas questões, elas ainda são ventiladas porque o tema não acabou. A gente não encontrou ainda a decisão terminativa do Supremo Tribunal Federal sobre a nossa matéria. Então, muita coisa pode mudar. E o que isso causa para nós, Gilson, Santelano, nossos presidentes? Instabilidade na prestação do serviço. E o que a proteção social visa é dar para esse profissional a segurança de prestar o seu serviço com a garantia de que, se a cláusula da vida for executada ali, no terreno, a família dele está protegida. E, infelizmente, sem essa garantia, sem essa segurança, não tem como bem prestar o nosso serviço. É por isso que a gente trabalha, é por isso que as associações têm a sua razão de existir. Maravilha, olhem só. Objetivamente, através do trabalho jurídico realizado, o estudo realizado pelo Coronel Roger, compartilhado com as demais associações, e, em resumo, poderia-se dizer o seguinte: as associações apresentaram ao governo do estado uma alternativa viável, legal, e que inclusive ajudaria o próprio estado, porque desoneraria 50 mil servidores que estariam gerenciados por um sistema próprio de saúde dos militares, tendo possibilidade de, inclusive, fazer convênios com os demais servidores, e o governo, mesmo assim, como disse o presidente Santelano aqui, receberam uma proposta lá e negou qualquer possibilidade de negociação. De uma proposta em que as entidades se propunham a ajudar e não, inclusive, desonerando o Estado com relação a essa atenção.